Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus. Hoje eu quero falar novamente a respeito da destruição do Templo de Jerusalém, a suposta reconstrução do terceiro Templo de Jerusalém e também falar a respeito de alguns vídeos que eu fiz sobre esse tema. Eu vou falar de um modo específico a respeito do Evangelho de São Mateus no capítulo 24, porque tudo gira em torno do Templo de Jerusalém, das tribulações e da destruição do Templo de Jerusalém. Eu fiz alguns vídeos a respeito desse suposto templo que seria reconstruído para ser destruído novamente. Eu expliquei nesses vídeos que não existe nenhum tipo de profecia uh, que sugerisse a reconstrução desse templo para ser destruído novamente, para que depois viesse algum tipo de tribulação. Mas eu recebi algumas indagações lá nos comentários do YouTube a respeito disso, a respeito de Mateus 24. Eu disse que a destruição do templo não tinha nada a ver com o retorno de Jesus Cristo, né? E um protestante, por sinal muito educado, fez algumas indagações. Eu não consigo, olha gente, eu não consigo ficar debatendo, tá? Eu não tenho tempo suficiente para ficar debatendo nos comentários do canal, tá? No canal, uh, eu tento responder da melhor maneira possível, eu tento responder a todos, mas eu não tenho tempo, muito menos para ficar debatendo. Então eu vou fazer um vídeo aqui um pouco mais didático a respeito de Mateus 24, tá? Vou colocar também alguns textos históricos e também vou tentar fazer uma espécie de exegese em cima do texto, mostrando algumas adulterações, alguns erros, tá? E tentar fazer a interpretação de um modo racional, com a razão, na verdade, né? E não tentar fazer em cima da emoção, em cima daquilo que eu acredito apenas. Então, vou colocar todo o texto de Mateus 24 aqui, né? Todo o texto do que se refere às tribulações, e eu vou aqui fazer, né, a interpretação da melhor maneira possível. Vamos começar aqui. Preste atenção, eu peguei até uma tradução protestante aqui, por sinal, né, para mostrar, né, que eu sou totalmente imparcial. Estou colocando aqui uma tradução protestante, se eu não estou enganado, essa tradução é a tradução internacional, mas eu vou mostrar que existe um erro de tradução não só, tá, nas versões protestantes. Tá? Algumas versões católicas também possuem algumas adulterações. Então vamos lá. Jesus Cristo saiu do templo. Né? Todo mundo está vendo Jesus Cristo aqui, ó. Ele está saindo do templo de Jerusalém e enquanto caminhava, seus discípulos. Tem um erro aqui, olha, já que aqui é enquanto caminhava, tá, gente? Desculpa aí, eu não sei porque veio desse jeito, né? Mas é enquanto caminhava, Jesus Cristo que estava caminhando aqui, tá? Esse caminhava que está relacionado a Jesus Cristo saindo do templo. Então vamos lá, começar de novo. Jesus Cristo saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para mostrar as construções do templo. Isso aqui é muito importante porque Jesus Cristo está vendo algo tangível, né? Algo que está construído, não algo que iria ser construído. E todo o texto gira em torno do quê? Do templo de Jerusalém. Qual templo? O templo de Herodes. Eu vou até colocar aqui, eu vou escrever, ó. Templo de Herodes. Acho que é assim que se escreve. Pronto, tá aqui. Tá? Eu tô com teclado. Eu estou com um teclado aqui que não é o do notebook, por isso dá algum erro de vez em quando, tá, minha gente? Né? Então vamos lá. Aqui estou colocando, Jesus Cristo está vendo um templo construído, não algo fictício, algo que iria ser construído no futuro. Estava ali vendo o templo de Herodes, algo tangível, gente. Né? E todo o texto agora gira em torno disso. Isso é muito importante. Todo o texto gira em torno do templo de Jerusalém. Qual templo? O templo de Herodes. Né? Porque teve o templo de Salomão que foi destruído, ele foi reconstruído por Zorobabel, e depois Herodes fez toda uma reforma em cima desse templo. Por isso ficou marcado como o templo de Herodes. Né? E aí Jesus Cristo aqui, olha, ele faz uma pergunta aqui, ó. Vocês estão vendo tudo isso? Né?
Perguntou ele, Jesus Cristo. E aí ele mesmo responde, ele diz assim: eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Todas as pedras ali, né? Serão todas derrubadas. Que pedras? Né? Jesus Cristo estava se referindo ao quê? Ao templo de Herodes. Vou escrever aqui de novo. Deixa eu escrever em letra maiúscula para ficar bem destacado, tá? O templo de Herodes. Herodes Magno. Aquele templo de Herodes Magno, tá? Esse templo, na verdade, né, essa reconstrução aqui do templo, essa reforma do templo, não foi fácil, tá? Começou lá com Herodes Magno e terminou 2 anos antes da destruição do templo de Jerusalém, que foi por volta de 70 depois de Cristo. Né? E Jesus Cristo ele está falando aqui, ó, ele preste atenção, as construções do templo, né? E ele não está falando exatamente só do santuário ali, que foi reconstruído por Zorobabel. Ele está falando todas aquelas construções feitas, né, todas aquelas construções feitas por Herodes Magno. Então ele estava se referindo exatamente àquele templo, não algo fictício, algo que seria reconstruído. Tanto que os discípulos, né, estavam mostrando, olha só o termo aqui, ó, os discípulos estavam mostrando algo tangível, algo que ele estava vendo ali naquele momento, né? Não estava ali imaginando algo, tá? Então vamos entender que todo o texto está girando em torno daquele templo construído, tá? E continuando o texto aqui de Mateus 24, vamos lá. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: aqui está o X da questão. Por quê? Os discípulos dizem assim, ó: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Que coisas? A destruição do templo, tá? Vamos lá. Que coisas são essas, né? Vamos lá. A destruição do templo, tá? Ok? Vamos colocar um espaço aqui para não dar erro. Pronto, tá? Vou grifar aqui de novo em vermelho, tá? Para destacar. E aqui vem o pulo do gato. Eu digo que é o pulo do gato isso aqui. Por quê? Existem alguns erros, tanto na tradução, né? Quanto na interpretação disso tudo. Olha só. E qual será o sinal da sua vinda? Eu vou destacar esse termo vinda aqui. Tá? Ó, vinda. Deixa eu colocar em letras maiúsculas. Vinda, né? E. Opa, vaída não. Vinda. Desculpa aí, gente. O teclado é horrível que eu tô aqui. Né? Aqui, ó. Qual o sinal da sua vinda? E aqui está o problema. E do fim dos tempos. Aqui é o problema porque existem várias traduções aqui nesse fim dos tempos aqui, que eu estou colocando como vermelho. Agora eu vou colocar até um traço embaixo aqui para destacar melhor. Fim dos tempos e a vinda de Cristo. Primeiro aqui há um erro de tradução e um erro na interpretação. Vinda de Cristo é diferente de retorno de Cristo, gente. Tá? Eu vou explicar perfeitamente, espero que seja bem didático aqui e vocês compreendam. Tá? Primeiramente, eu não vou falar sobre a vinda de Cristo aqui. Eu vou falar sobre o fim dos tempos. Isso aqui é um erro de tradução. As Bíblias católicas também possuem esse erro de tradução. Tá? Eu vou pegar aqui a concordância, vou pegar aqui o léxico, né? Deixa eu pegar aqui o léxico, tá? Isso aqui eu vou pegar a concordância Strong, que é a mais usada, né? Deixa eu copiar e vou jogar ali, tá? Junto aqui. Ó, prestem atenção no que eu estou colocando aqui agora. Eu vou jogar aqui uma cor diferente, né? Para destacar uma cor azul, acho que vai ficar. Deixa eu pegar uma cor um pouco mais escura aqui e vou colocar aqui no canto aqui para destacar melhor. Isso aqui é a concordância Strong, né? E enfim, é um do léxico mais usado aí. Eu não sou muito de ficar usando,
né? Eu uso quando eu preciso. Então, enfim, prestem atenção que esse termo aqui, o tempo, que muitas traduções, né, é, possuem o termo, na verdade, mundo, fim do mundo. Né? E não é o fim do mundo, gente. Esse termo aqui, que eu não vou falar no grego, porque eu não sei grego, mas ele é traduzido como um ciclo de tempo, tá? Umidade, ou seja, na verdade isso aqui é traduzido como uma era. Era. Eu vou lá mudar agora aqui, ó. Eu vou colocar agora o termo era aqui, ó. Era, né? E não exatamente fim dos tempos ou fim do mundo. É o fim de uma era. Era, né? Essa é a tradução correta. O fim de uma era. O que é uma era, minha gente? Olha, preste atenção que a concordância Strong está dando aqui, ó, uma idade, um ciclo de tempo, né? Especialmente da idade atual, naquele tempo deles, né? Por isso que Jesus Cristo fala sobre aquela geração, em contraste com a idade futura e de uma série de idades, né? Que se entende como infinito, tá bom? Então ali está falando exatamente que o fim de uma era, né? Aí se você pegar na cultura hebraica, Jesus Cristo vai estar falando exatamente de uma geração. A todo momento ele fala sobre uma geração, que aquilo iria ocorrer naquela geração, que aquilo, né? Que aquelas, por exemplo, ele fala sobre a perseguição dos apóstolos. Vocês serão perseguidos. Por isso ele usa o termo aqui, era, o fim dessa era. Na verdade, a tradução correta seria o fim dessa era. Tá? Tanto é verdade que, né, aqui eu vou colocar, né, para vocês, deixa eu copiar aqui e colocar embaixo, né, o significado desse, né, do que seria a era. Né? Deixa eu colocar em azul também aqui, tá? Presta atenção. Época fixa a partir da qual se começa a contar os anos, um sentido bem figurado. Época notável em que se estabelece uma nova ordem de coisas. A era romântica, a era espacial, período histórico que sobressai por suas características próprias, por situações e acontecimentos importantes. Qualquer intervalo ou período de tempo, né? Século, ano, época, isso que é uma época, tá? Isso que é uma era, na verdade. Né? Se você pegar algumas traduções, deixa eu pegar aqui, por exemplo, principalmente, né, em inglês, essas traduções, eu vou até colocar aqui embaixo para, eu não vou ficar aqui falando cada tradução, né? Mas eu peguei aqui uma, duas, três, quatro traduções, né, quatro versões, no qual você pode ver que ele está traduzindo. Eu vou colocar aqui em vermelho, né, vou colocar agora em vermelho aqui. Olha aqui, ele está traduzindo como age, age é era, né? Age é era, não fim do mundo, fim dos tempos, e sim era. Pode ver a outra tradução aqui, ó, traduzindo como age, olha só, ó, age, aqui, ó, tá vendo? Ó, age, essas traduções, não estou falando que essas traduções são as melhores, mas enfim, estou mostrando que existe sim a tradução correta. É que no português, infelizmente, no português, nem todas as traduções estão corretas, tá? Então, sabendo aqui que Jesus Cristo, né, estava falando sobre o fim de uma era e não sobre o fim dos tempos, o que significa a vinda de Cristo? Tá? A vinda de Cristo. Porque eu falei assim em um dos meus vídeos que a destruição do templo não tinha nada a ver com o retorno de Cristo. E aí um protestante muito educado, por sinal, fez uma indagação correta, falando, não, mas Mateus 24 está falando ali, ó, a destruição do templo e o sinal da vinda de Cristo. Esta vinda de Cristo é a vinda em juízo contra uma nação, gente, não é uma vinda da forma como esperamos, né, no fim do mundo. Aí sim, se referindo ao fim do mundo. E sim a um termo de justiça, tá ok? Eu vou fazer ainda um vídeo a respeito sobre a diferença de vinda de Cristo e retorno de Cristo, tá? Mas aqui eu vou dar vou colocar de uma forma assim, bem
bem didática, de uma forma bem didática, mas assim, bem resumida do que seria isso aqui. Essa vinda de Cristo, gente, essa vinda de Cristo, eu vou colocar agora, dando continuidade aqui. Esse teclado é horrível, minha gente, esse teclado é horrível, tá? Vamos lá. Essa vinda de Cristo, tá? Ela está relacionada exatamente à destruição do Templo de Jerusalém. Tá? Eu vou colocar dois textos aqui, né? Que essa vinda é uma vinda em juízo, tá? Contra uma nação que seria exatamente um castigo contra Israel, na verdade, pela idolatria e por não ter aceitado o Messias, né? Preste atenção que, ainda falando lá no Evangelho de Marcos, lá no Evangelho de São Marcos, tá? Deixa eu colocar aqui de uma forma diferente para destacar, né? Vou colocar aqui também em azul, tá? Para destacar que esse aqui é fora do texto, tá? Estou colocando aqui um parêntese para colocar isso aqui, enxertar no texto para que o ouvinte compreenda melhor, né? Lá no Evangelho de São Marcos, quando Jesus Cristo está sendo interrogado, né, pelos os sacerdotes do templo, e ali o sumo sacerdote, Anás, Caifás, toda aquela raça toda, é, prestem atenção que, que o texto diz assim: ouvindo-lo dizer, olha só, lá o sumo sacerdote dizendo, ouvimo-lo dizer, eu destruirei este templo. Olha só que o interrogatório lá, as indagações já começam em cima do quê? Da destruição do templo, porque Jesus Cristo estava pregando isto, né, que o templo seria destruído. E ele usa o termo este, apontando para o templo. Este templo não é um templo futuro, algo que seria construído ou reconstruído, não é aquilo que já estava construído, tá? E aí ele diz: este templo feito por mãos, né, de homens. Né? Então ele já está falando, porque aquele templo tinha sido construído por homens. E aí ele continua dizendo aquilo que Jesus Cristo, né, disse a eles: e em 3 dias edificarei outro que não será feito por mãos de homens. Jesus Cristo estava falando o quê? Do seu próprio corpo, que seria ressuscitado. E aquilo é o símbolo da igreja, que é o corpo místico. A igreja é o corpo místico de Cristo. O que Jesus Cristo está dizendo, né? E o que, né, ali o sumo sacerdote estava replicando. Ele estava dizendo exatamente que aquele templo de Herodes seria destruído e o templo a ser reconstruído seria a igreja, tá? Não seria um outro templo em Jerusalém, um outro templo de Herodes, e sim a igreja seria o templo a ser reconstruído no lugar daquele templo de Herodes. É isso que Jesus Cristo está falando, porque a igreja não foi construída por mãos humanas, e sim é o corpo místico de Cristo, é algo espiritual e não algo material ali tangível. Olha só que Jesus Cristo está tirando ali algo tangível para algo não tangível. Isso é impressionante, né? E os protestantes, infelizmente, eles não conseguiram entender. Mas preste atenção que a destruição do templo de Jerusalém está relacionado exatamente com a vinda de Cristo. Por isso que eu digo, esta vinda de Cristo não tem nada a ver com o retorno de Cristo no fim dos tempos. Eu vou explicar aqui o porquê. Né? E aí ele continua o texto dizendo: o sumo sacerdote tornou a perguntar-lhe: és tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E olha o que Jesus Cristo diz aqui: e vereis o Filho do Homem. Ele está falando para aquela geração, para aqueles fariseus. E vocês verão ali, ó, vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens. Tá? Jesus Cristo está ligando este vindo, né, sobre as nuvens, que eu vou grifar em vermelho aqui, exatamente a destruição do templo de Jerusalém, daquele templo. Daquele templo. E depois ele diz: depois da destruição desse templo, não vai haver reconstrução de nenhum outro templo a não ser que o corpo místico de Cristo, que é a própria igreja. Tá? Então eu quero que o protestante entenda. Ele não está especificando que
aquele templo seria destruído, seria reconstruído um outro lugar, seria destruído de novo, e aí sim seria construído o corpo místico de Cristo. Não, ele estava se referindo àquilo, tudo que já estava construído. Tá? E eu estou mostrando aqui ó, que esse termo, a vinda de Cristo sobre as nuvens, principalmente essa vinda de Cristo sobre as nuvens, está relacionada exatamente à destruição do templo, às tribulações, ou seja, um castigo que Deus, né, iria enviar a Israel por causa dos crimes cometidos. A perseguição aos apóstolos, os assassinatos, principalmente dos profetas, né, que está narrado lá nos evangelhos, não aceitação do Messias, adoração aos ídolos, né, pagãos, adoração a César, né, tudo isso está relacionado a esta vinda de Cristo. Se você pegar agora o mesmo evangelho de São Marcos, ali no capítulo 13, né, você vai ver que ele vai falar sobre a vinda de Cristo sobre as nuvens relacionadas às tribulações. Olha só. Mas naqueles dias, após as tribulações, o sol escurecerá e a lua não dará a luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Está relacionado. Então nós estamos relacionando aqui a tribulação ou as tribulações, como queiram, tá? A vinda de Cristo, né, sobre as nuvens, a vinda de Cristo sobre as nuvens, vou colocar aqui em vermelho também, junto com a destruição daquele templo. Está tudo unido, né? A vinda de Cristo, as tribulações e a destruição do templo é uma coisa só. Só que esse templo é um templo futuro que vai ser reconstruído? Não. Jesus Cristo estava olhando para aquele templo de Herodes. Tá? Ele não estava olhando algo fictício. Ele estava olhando para aquilo que já estava construído. A gente tem que entender isso. Ok? Se você pegar ali o Evangelho de São Lucas, por exemplo, o Evangelho de São Lucas é muito mais didático, porque foi escrito por um gentil, e é muito mais didático do que os evangelhos de São Mateus e São Marcos. Ele vai falar exatamente que a destruição do templo estava relacionado com o sítio de Jerusalém e também com a vinda de Cristo. O sítio de Jerusalém, ele até fala, quando virdes Jerusalém sitiada por exércitos. Tá? Ele vai exatamente dizer que a destruição do templo está relacionado com o sítio de Jerusalém e também com a vinda de Cristo. Mas e o retorno de Cristo? Não existe o retorno de Cristo? Sim, existe o retorno de Cristo no fim dos tempos, no fim do mundo. Sim, existe. Isso está explícito no Apocalipse, que começa com as tribulações lá naquela geração, quando o próprio João diz que estava participando das tribulações, que tudo aquilo iria ocorrer em breve. Você vai ter o reino milenar, e existe um antes e um depois deste reino milenar. Esse reino milenar não é aqui na Terra, tanto que o texto diz que João estava vendo as almas daqueles, né, que foram perseguidos, mortos e martirizados, né, por causa de Cristo. São João estava vendo os tronos no céu e não na terra. Este reino milenar é no céu e já acontece no céu. Jesus Cristo reina no céu, né? Então está ali o que acontece? Tem um antes do reino milenar, o reino milenar e um depois do reino milenar. Tá? Então tem ali, depois do reino milenar, você vai ver lá no capítulo 21, no capítulo 22 e no próprio capítulo 20 do Apocalipse, algo para depois do reino milenar, que seria o quê? Este retorno de Cristo. Este retorno de Cristo não tem nada a ver com o castigo que ele trouxe para Israel, tá? Com a destruição da Babilônia e tudo mais. Preste atenção que não se fala mais, depois do capítulo 19 ali do Apocalipse, entra no capítulo 20 e você vai ver que o reino milenar, depois você não verá mais a questão da Babilônia, porque a Babilônia já foi destruída antes deste reino. Tá? Você vai ver o que?
a ressurreição dos mortos. Tá? Este retorno de Cristo e ao que a gente espera do advento, a volta de Cristo, que é muito mal interpretada pelos protestantes e por muitos católicos também, não está relacionado às tribulações, nem à destruição do templo de Jerusalém. Eu vou pegar aqui os textos, né, a respeito disso e vou colocar aqui para todos também. Tá? Este retorno de Cristo não tem nada mais depois dele. Não vai ter planeta, não vai ter, né, nada material depois dele. Tá? Eu vou colocar aqui também, tá? Eu vou colocar em verde agora, só para destacar que não tem nada a ver com a vinda de Cristo. Esse aqui é o retorno de Cristo. Deixa eu colocar aqui ele em verde, palmeirense, tá? Vamos lá, minha gente, aqui. Eu vou colocar aqui também do modo diferente. Isso aqui está relacionado ao quê? A ressurreição dos mortos e ao que os protestantes gostam de chamar de arrebatamento, que seria o quê? A retirada dos eleitos, né, deste mundo, que na verdade vai ser destruído, né, vai desaparecer, né, e nós iremos viver. Nós, eu digo porque eu espero, né, fazer parte dos eleitos. E os eleitos irão viver com Jesus Cristo na Nova Jerusalém. É só isso, não tem mais nada depois disso. Se você pegar lá na carta aos Hebreus, prestem atenção, aqui nós estamos falando agora sobre o retorno de Cristo, que não tem nada a ver com esta vinda de Cristo aqui, ó, que se refere à destruição do templo de Jerusalém e às tribulações, tá? Você vai falar sobre, ó, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez, né, só uma vez, para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação, tá? Então aqui já está falando que Jesus Cristo vai aparecer uma segunda vez, tá ok? Aqui neste mundo, ele vai aparecer, mas será que é para reinar, como alguns protestantes dizem? Não, não, vamos entender aqui, olha. Lá no Evangelho, o Evangelho de São João explica exatamente. O Evangelho de São João foi um evangelho que foi feito exatamente para explicar que nada mais, depois da ressurreição dos mortos, vai existir. Nada material. Não existirá mais nada material. Por isso que São Paulo, lá em 1 Coríntios, lá no capítulo 15, ele vai falar exatamente que a ressurreição dos mortos vai ser uma ressurreição gloriosa, com um corpo espiritual e não material. Então, tudo depois da ressurreição dos mortos vai ser o quê? Vai ser espiritual. Acabou tudo que é material. E lá no Evangelho de São João, no capítulo 14, versículos do 1 ao 3, vai dizer assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes diria, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei, olha só, é o retorno, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Aqui nesse texto é bem claro e didático. Essa tradução não é muito boa, para falar a verdade. Eu peguei, como eu falei, eu tenho que fazer tudo meio correndo, né? Eu não tenho muito tempo. Peguei a primeira tradução que veio ali na Bíblia Online. Tá? Jesus Cristo, né, está falando exatamente que vai preparar um lugar para todos os eleitos lá na casa do Pai, que é o céu, não é aqui na terra, gente, é o céu. Tá? Beleza, ele vai levar todos. Só que isso é depois da ressurreição dos mortos, não antes, gente. Vai ter a ressurreição dos mortos. E preste atenção no que ele fala no mesmo evangelho, lá no capítulo 6. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. É no último dia a ressurreição. Não tem nada depois do último dia, minha gente. Acabou os dias, né? Porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É no último dia a ressurreição. Este retorno de Cristo, a segunda vinda que nós esperamos, né? Na verdade é para a ressurreição dos mortos, tá? É para a ressurreição dos mortos e não
para uma tribulação, a destruição de um templo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Quando você fala a vinda de Cristo, está falando a vinda de Cristo em juízo contra Israel. Que isso aconteceu lá no primeiro século. O retorno de Cristo é o quê? A ressurreição dos mortos. E essa ressurreição dos mortos, né, que São Paulo narra aqui, preste atenção que São Paulo é muito didático também lá em Tessalonicenses. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, nos versículos do 13 ao 18. Ele vai falar assim, ó: dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até o retorno de Cristo, os que estão vivos até o retorno de Cristo, certamente não precederemos os que dormem, os que morreram. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, né? O próprio Senhor, Jesus Cristo, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando Jesus Cristo retornar, ele vai retornar para a ressurreição dos mortos. E em nenhum momento São Paulo fala sobre tribulação aqui nesse texto, preste atenção. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Então, ele ressuscitará os mortos. Os que estão vivos, aqui ele não fala, mas lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, ele vai falar que os que estão vivos num piscar de olho, né, de olhos, em um piscar de olhos, né, morrerão e ressuscitarão também. Só que vai ser uma coisa assim, de uma hora para outra. Por quê? Você não vai ser arrebatado exatamente vivo, você vai ter que morrer também e ressuscitar, assim como os outros que morreram. Tá? Isso vai acontecer, a transformação corporal que São Paulo cita lá em 1 Coríntios capítulo 15. E aí ele diz assim, olha, que nós seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Tá? Isso aqui é a segunda vinda de Cristo, isso aqui é o retorno de Cristo que está narrado lá no Apocalipse, depois do reino milenar. Lá no capítulo 21, 22 do Apocalipse, no capítulo 20 também já começa a narrar esse retorno de Cristo, não para uma tribulação, uma destruição do templo, que isso já passou, antes do reino milenar. Termina lá no capítulo 18 do Apocalipse. Né? Ele está vindo aqui, olha, preste atenção no que está no Apocalipse, lá no capítulo 20, versículos 12 ao 14. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos, e assim entregou os mortos, é a ressurreição dos mortos, tá? O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Tá? Aqui esse Hades, ou Hades, aqui na verdade, é a morada dos mortos. É traduzido como a morada dos mortos. É que essa tradução que eu peguei é bem mal traduzida também. Mas é uma tradução protestante. Eu peguei para ser totalmente imparcial. Tá? Então aqui, então, o que acontece? É o que eu estou te falando. Prestem atenção. Vinda de Cristo. Quando você fala em vinda de Cristo, está relacionado a uma vinda muito mais espiritual do que física. Tá? Está relacionada essa vinda à destruição do templo de Jerusalém e à tribulação, ou as tribulações. Quando você fala do retorno de Cristo, que seria a segunda vinda de Cristo, está relacionado com a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos. Tá? Que isso acontecerá exatamente quando tudo o que é material desaparecer. Isso. E Jesus Cristo não tem nada. Depois da ressurreição dos mortos, não tem nada depois desta ressurreição dos mortos. Ele fala que é no último dia. Isso vai ocorrer no último dia da vida terrena. Então é isso que eu estou explicando, minha gente. Você que é protestante, né? Você que é protestante e tem ainda aquela visão de que Jesus Cristo um dia vai retornar, alguns serão levados, que é o arrebatamento secreto, tá?
que depois que haver esse arrebatamento, vai ter uma destruição, uma guerra no planeta, o templo vai ter que ser reconstruído para ser destruído. Isso é tudo ilusão, não vai ter, não existe. Não existe nenhuma profecia a respeito disso, né? Como eu falei, Jesus Cristo, quando falava da destruição do templo, ele olhava para o templo de Herodes, olhava para aquele templo tangível, construído, não para algo fictício. Ele não olhava para aquilo e falava assim, ó, vai ser reconstruído um outro templo aqui, esse templo vai ser destruído, vai haver tribulações. Não, cara, ele não falava isso, né? Vou continuar lendo aqui o texto de Mateus 24, agora passando, né, já a explicação dos primeiros versículos. Prestem atenção que Jesus ele continua dizendo assim: Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome. Aqui está falando a respeito só da destruição do templo e a respeito apenas das tribulações, tá? Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Enganarão a muitos, tá? É bem importante isso aqui, porque no primeiro século apareceu, no primeiro século, vários Cristos, minha gente. Tem Judas Galileu, o Simão, eu esqueço o nome dele, Simão Barcobas, uma coisa assim, que se dizia também o Messias. Simão Mago, principal de todos eles, porque ele é o falso profeta do Apocalipse. Simão o Mago, de Samaria, tá? Ele era um israelita também, tá ok? Então, Simão o Mago, ele foi um falso Cristo, enganou muita gente, principalmente dentro de Samaria, dentro de Israel e também em Roma. E olha, por incrível que pareça, né? Ele defendia Nero na época, ele fazia com que as pessoas acreditassem em Nero. É impressionante a história desse Simão Mago. E Pedro foi até Roma justamente para acabar, né, com a heresia do Simão Mago. Então, quando Jesus Cristo já está prevendo, muitos virão em meu nome, porque muitos aparecerão dizendo que era o Messias. E o Messias já tinha vindo, que era o próprio Cristo. Você vai ter aqui, ó, vocês ouvirão falar em guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação. Por que nação contra nação? Roma contra Israel, né? O reino contra reino, o reino de Israel contra o Império Romano. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Jesus Cristo está falando para os apóstolos, não para você aqui, ó, né? Da igreja do Edir Macedo. Ele está falando para os apóstolos. Para os apóstolos. Então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Durante as tribulações que aconteceu com os apóstolos, né, eles se exilaram de Jerusalém, porque a primeira perseguição foi em Jerusalém, por parte de Herodes, Agripa I e depois Herodes, Agripa II. E assim também eles foram por todas as nações, foram perseguidos nessas nações também, né? Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão. Olha Simão Mago aí, enganarão a muitos. Tem Judas Galileu, Teudas, que também apareceu naquela época. Tem, olha, se eu não me engano, foram mais de 10 Messias durante o primeiro século. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É importante que eu vou pegar aqui um texto, né, um texto histórico, onde mostra exatamente o que aconteceu na época, né? Vou pegar aqui dois textos aqui, um de Eusébio e outro de Joséfo. São os principais textos para entender as tribulações, a destruição do templo, o que Jesus se referia ali, né? Eusébio de Cesareia, lá no seu livro História Eclesiástica, ele vai dizer assim: também o povo da igreja de Jerusalém mudaram de cidade antes da guerra. Qual guerra? Né? A guerra, primeiro teve uma guerra civil em Jerusalém e depois a guerra entre Israel e Roma. A justiça divina alcançou os judeus pela iniquidade que cometeram contra Cristo e seus apóstolos. Está aqui, olha. O que está narrado aqui, ó, a perseguição, a condenação à morte, tudo. Essa perseguição aos apóstolos está narrada aqui por Eusébio, né? Olha só, a justiça divina alcançou os judeus pelas iniquidades que cometeram contra Cristo e seus apóstolos e apagou dentre os homens toda aquela geração de ímpios. Olha o termo geração aqui, usada
por Eusébio de Cesareia. Lá em Flávio Josefo ele vai falar sobre alguns fatos que ocorreram. Por exemplo, na noite seguinte sobreveio uma horrível tempestade. Está falando aqui do que ocorreu antes do cerco de Jerusalém. Quem quiser conferir, né, pode ler o livro A Guerra dos Judeus, de Flávio Josefo. E um tremor de terra, olha só, um tremor de terra, olha que impressionante. Aqui é um fariseu, não é um cristão falando, né? Não é um católico falando. E olha só que o, né, Mateus ele fala sobre a fome, a peste, tudo isso também vai ser narrado, né, por Flávio Josefo, e ele fala também sobre terremotos em vários lugares. Olha só que impressionante, né? E aqui é narrado um tremor de terra em Jerusalém antes da guerra. É narrado esse tremor de terra por Flávio Josefo. Todos, é impressionante, olha que Josefo escreve, isso aqui é um fariseu, né? Ele não é um cristão, ele é um fariseu. Olha só, todos julgaram presságio de grandes desgraças. Os habitantes de Jerusalém e os idumeus eram, a esse respeito, da mesma opinião. Eles também, aqueles fariseus, né? E também os israelitas, todos os judeus que habitavam ali, eles começaram a observar, né, teve um fenômeno no céu, né, uma cruz que apareceu no céu em forma de espada, várias outras coisas. Tá? Eu não vou colocar aqui porque é muito grande o texto, mas teve vários sinais e os próprios fariseus na época, eles se lembraram das palavras de Jesus Cristo. Olha só que impressionante, porque eles também julgaram que aquilo era o presságio de uma grande desgraça que iria vir sobre Jerusalém. Eles estavam lembrando, olha só, aqui não é colocado exatamente que eles se lembraram das palavras de Jesus Cristo, mas se você pegar o texto que José escreveu aqui, você vai pegar lá o que Jesus Cristo falou para Caifás, né, para todos os sacerdotes do templo ali no Evangelho de São Marcos, né? Olha só ele dizendo aqui diretamente, né, para aqueles fariseus ali, olha, né, eles falando sobre a destruição do templo que Jesus Cristo pregou, e ainda ele falando assim, ó, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus vindo sobre as nuvens, né, e falando, se referindo ao tudo que iria acontecer. E aqui Joséfo narrando exatamente, né, as palavras de Jesus Cristo, tanto em Mateus 24, quanto no texto lá de Marcos 14, e dá a entender exatamente que os fariseus se lembraram, né, do que Jesus Cristo pregou, e os cristãos também pregavam. Tá? E aí, continuando o texto de Mateus 24, a este evangelho, né, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Fim do quê? O fim daquela era, gente. Preste atenção. O texto está relacionado ali, o começo e o início, onde ele fala sobre o fim daquela era, daquela geração, e não o fim do mundo. Tá? E o evangelho foi pregado a todas as nações? Foi. Tá? Foi pregado. Eu tenho até um vídeo sobre isso mostrando que todas as nações, na verdade, era aquilo que os apóstolos conheciam, né, naquele momento. Na verdade, eles tinham, né, na verdade, era o mundo romano. Tudo que o Império Romano tinha dominado naquele momento era o mundo, né, eram as nações na época. E eles pregaram por todos aqueles lugares, né, por todos os lugares do Império Romano. Tá? Mas eu já fiz um vídeo sobre isso, não vou explicar isso agora, porque vai ficar muito, muito, muito comprido o vídeo aqui, tá? Continuando o texto, assim quando vocês virem o sacrilégio terrível, na verdade a abominação, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aqui é interessante, o lugar santo se referia exatamente ao santuário, né, ao santuário do templo, né? Então está se referindo exatamente à destruição do templo. Os que estiverem, quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Isso aqui é importante, sábado. Por que ele fala sábado? Porque a tribulação iria vir sobre Israel, sobre Jerusalém, e não sobre o mundo todo. Não teria nem o porquê Jesus Cristo citar sábado aqui, se as tribulações iriam vir
sobre o mundo ou algum outro local que, na verdade, não se guarda o sábado, né? Então Jesus Cristo está se referindo exatamente ao que iria ocorrer em Israel. Continuando o texto. Porque haverá então grande tribulação. Olha só, o texto já está relacionando, né, Israel, a destruição do templo, a vinda de Cristo com a tribulação. Como nunca houve desde o princípio até agora, nem jamais haverá. Isso aqui é importante, esse nem jamais haverá. Porque lembre-se, quando eu citei aqui o Evangelho de São João, falando sobre o retorno de Cristo e sobre a ressurreição dos mortos, ali o autor, que é São João Evangelista, ele diz exatamente, depois da ressurreição dos mortos, depois dessa vinda de Cristo, né, do retorno de Cristo e a ressurreição dos mortos, não tem nada mais. Ele fala que é no último dia. Mas, falando sobre a tribulação, o autor aqui, que é São Mateus, ele fala que vai ter ainda uma continuidade no mundo depois disso. Vai ter a tribulação, mas o mundo vai continuar existindo. Porque ele vai falar, porque nem jamais haverá. Se não haverá jamais, é porque ainda continuará o mundo, mas aquela tribulação, o que ocorreu naquele momento, não vai existir. Né? Vai ter, né? Vai existir outras guerras, né? Terá outras guerras. Vai existir, né, terremotos, vai existir, né, fome, entre outras coisas, mas o que aconteceu ali durante as tribulações ou a tribulação, né, o que ocorreu ali não vai existir nunca mais. Se não vai existir nunca mais é porque o mundo vai continuar existindo. Só não vai existir, né, outras guerras, não vai existir, né, não vai existir outras guerras como existiu naquele momento, não existirá novamente. Vai existir fome, perseguição, vai existir guerra, mas não como existiu naquele momento durante o cerco de Jerusalém. Isso é importante. Agora, quando você fala sobre o retorno de Cristo e a ressurreição dos mortos, não tem nada depois daquilo. Não tem nada material mais depois daquilo. Vai ser no último dia. Continuando o texto de Mateus 24, ele diz: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser: veja, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Isso aqui é importante também, porque olha só, ele fala sobre as tribulações, mas não fala sobre um retorno físico de Cristo, porque ele mesmo diz aqui, olha, tá vendo? Ó, vejam, se alguém falar que aqui está o Cristo ou ali ele está, não acredite, pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Então Jesus Cristo não fala de um retorno físico dele durante as tribulações. Fala sobre falsos profetas, fala sobre falsos cristos, mas não da vinda dele física. Então, quando você fala sobre a vinda de Cristo, é uma vinda espiritual, uma vinda em juízo, um castigo contra Israel. E aí ele continua dizendo: vejam que eu vos avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou, ali está ele dentro da casa, não acreditem. Tá? Porque este retorno de Cristo não é físico. Essa vinda de Cristo, eu falando agora, eu estou complicando aqui. O retorno de Cristo é uma coisa, é física. Agora, esta vinda de Cristo não é exatamente físico. Por quê? Agora ele vai falar aqui. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Será como um relâmpago. Ok? Será como um relâmpago porque não é uma coisa tangível, gente. Não é uma coisa física. Não é uma coisa que você possa pegar ali, tá bom? Onde houver um cadáver, ali se juntarão os abusos. Imediatamente, eu estou pegando aqui uma tradução protestante, esse imediatamente não existe, tá? Na verdade é logo após. Logo após a tribulação ou as tribulações daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Cara, isso aqui, pense bem que isso aqui na verdade é tudo uma questão totalmente teológica, tá? Figurativa, simbólica. Por quê? Eu vou até fazer um vídeo também a respeito disso, sobre a luz, né, o sol brilhar, a luz da lua, tudo. Isso representa exatamente o bem e o mal. Mas isso aí eu vou falar mais para frente em um outro vídeo,
ok? Bom, então vai lá. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem. Ele está mostrando aqui, isso aqui é muito importante, é o sinal do Filho do Homem. Olha só. E todas as nações, isso aqui não é nações também, são as tribos da terra, tá? Se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens. Eu peguei a tradução protestante para ser totalmente imparcial, tá? Aqui são todas as tribos da terra, que seria o quê? Que seria as 12 tribos de Israel, tá ok? Então aparecerá um sinal, o Filho do Homem é um sinal, tá ok? E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens. Lembra do que ele falou lá no interrogatório perante o sumo sacerdote, perante Caifás, né? Falando que eles, aquela geração, né? Eles veriam o Filho do Homem voltando nas nuvens. E aquilo estava relacionado ao quê? A destruição do templo de Jerusalém. Olha aqui, ele falando sobre isso. Né? Por quê? Existe uma questão teológica que esse vindo sobre as nuvens é um juízo, um castigo contra alguém ou algo. Eu vou explicar isso também em um outro vídeo, explicando este vindo sobre as nuvens. Quando ele se refere vindo sobre as nuvens, é sobre um castigo, sobre algo, um castigo que ele iria trazer, né, para alguém ou algo, que aqui no caso seria contra Israel. E ele fala, com poder e glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Tá? Aqui está falando exatamente essa parte do texto, exatamente desta vinda, mas não exatamente uma vinda física, mas um sinal de que Jesus Cristo estava enviando ali. Isso aí era um sinal de que ele estava enviando o castigo para Israel. Aí ele fala sobre aprendam a lição da figueira, quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que, isso aqui é importante, que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. E agora eu vou pegar um texto onde eu mato essa charada, porque preste atenção, Jesus Cristo diz, quando vocês virem essas coisas, né, quando tudo estiver acontecendo, eu estarei próximo à porta ou às portas, tá ok? E aqui eu tenho um texto muito importante da carta de São Tiago, onde São Tiago diz que isso já aconteceu naquele momento. E até porque esse Tiago aqui, ele morreu perto da destruição do templo, né? Ele foi, né? Ele era na verdade, Tiago ali, ele era o bispo em Jerusalém, ele viveu um tempo, né, ele foi bispo até um pouco antes da destruição do templo de Jerusalém, e ele diz assim, ó, tem depois paciência, meus irmãos, até a vinda do Senhor. Ele está falando sobre a vinda de Cristo. Tende também vós paciência e fortalecei os vossos corações. Né? Porque a vinda do Senhor está próxima. Olha só, está falando, ó, a vinda do Senhor está próxima. Por que ele fala isso aqui? Porque ele estava vendo tudo o que Jesus Cristo pregou lá em Mateus 24 acontecer. A vinda do Senhor está próxima. Não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está à porta. Olha só ele falando aqui. Ó. Eis que o juiz está à porta. Por que ele falou que o juiz está à porta? Por que será que ele falou isso? Preste atenção no que Jesus Cristo pregou lá em Mateus 24. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele, né, ele, o Filho do Homem, está próximo às portas. Pronto, acabou. Aqui matou a charada. São Tiago, que veio até um pouco antes ali da destruição de Jerusalém, vendo tudo o que estava acontecendo, de Jesus Cristo está à porta, a vinda dele está próxima. Tá? É a vinda de Jesus Cristo, não o retorno para a ressurreição dos mortos. E aí ele continua dizendo, Jesus Cristo mata também a charada aqui, dizendo, eu lhe asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Esta geração, ele não está falando uma geração futura, e sim aquela geração daquela era, daquele momento. Lembra que ele estava se referindo ao fim daquela era, não ao fim do mundo. E aí ele fala ainda, e aqui acabando o texto, né? Porque depois ele vai falar sobre os tempos de Noé. Eu vou fazer um vídeo exatamente sobre os tempos de Noé, porque ele usa essa analogia. O céu e a terra passarão, mas a minha palavra jamais passarão.
Agora ele vai falar sobre aquilo que acontece em Apocalipse, lá no capítulo 22, lá no capítulo 21, né? Depois do reino milenar, olha. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, tá? Somente o Pai, né? Quanto àquele dia, aquela hora, e aqui tem um termo teológico que se chama naquele dia, a tradução aqui tá péssima, essa tradução é péssima, e eu estou usando exatamente para ser imparcial, porque a tradução correta fala quanto aquele dia, esse termo, aquele dia é usado exatamente para a ressurreição dos mortos, para um juízo final, onde ele vai retirar os eleitos e levar esses eleitos para a Nova Jerusalém. Tá? Quanto ao dia, hora, e seria aquele dia, né, a tradução aqui está errada, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Então, o que ele disse em todo o texto? A tribulação vai acontecer nessa geração. Eu estou dando aqui a data, né, o momento, né, que vai acontecer. Vai ser nessa geração quando né, Jerusalém vai ser destruída. No momento em que Jerusalém for destruída, no momento que o templo, né, for derrubado, isso aqui vai ser isso aqui será a tribulação, né, ou as tribulações, como queiram. Então ele está dando um tempo, né? Está falando isso vai acontecer nessa geração. Agora, quanto àquele dia que seria a ressurreição dos mortos, quanto àquele dia que seria exatamente o fim de tudo, a retirada dos eleitos, isso ninguém vai saber, gente. Isso aqui é somente o Pai vai saber, tá? Só ele vai determinar quando isso vai ocorrer, tá ok? Então, enfim, eu tentei ser o mais didático possível aqui, tentando fazer uma espécie de exegese em cima do texto de Mateus 24, né? Exatamente explicando a diferença da vinda de Cristo para o retorno de Cristo. A vinda de Cristo é em juízo, não é uma vinda física, é apenas para o castigo contra Israel. O retorno de Cristo é para a ressurreição dos mortos, que não vai ter nada depois, né, da ressurreição dos mortos, tá? Essa vinda de Cristo está relacionada exatamente à destruição do Templo de Jerusalém e exatamente, né, ao sítio de Jerusalém, que foi narrado como sendo as tribulações do Apocalipse. Tá? Eu vou fazer mais um vídeo a respeito disso, explicando melhor sobre a vinda de Cristo, o retorno de Cristo, tá? Sobre os tempos de Noé, e sobre o termo naquele dia. Por que tem a diferença, então? O juízo contra Israel e o juízo final, onde Jesus Cristo irá julgar os vivos e os mortos. Tá ok? Isso vai ficar para os próximos vídeos. Paz e bem a todos. Deem o seu like, se inscrevam no canal, aperte no sininho e divulguem o meu canal. Tá? Divulguem o meu canal. Eu vi que o pessoal não gostou muito sobre política, quando eu falei sobre política, tá? Não teve muitos, né? Não teve muitas visualizações, tá ok? Então estou voltando a falar sobre religião também, mas a política é importante, minha gente. Todo mundo espera que o Cris Macabeus fale sobre Apocalipse, mas a política é importante neste momento, né? Nós precisamos divulgar o máximo possível a respeito da esquerda, da direita, mas eu vou continuar fazendo também os vídeos a respeito do Apocalipse, tá? Paz e bem a todos, divulguem o meu canal, divulguem os canais católicos, por favor, divulguem. Eu não sei o porquê o católico não está divulgando, mas divulguem o meu canal e divulguem os canais católicos, por favor. Paz e bem a todos, amém.